Olá, 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 queridas! Hoje é um dia muito especial. Sejam todas bem-vindas à nossa live de hoje. Hoje, que é o Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres para vocês, mulheres. Hoje é um dia especial para lembrar que mesmo diante das marcas, mesmo diante das frustrações, dos desafios emocionais, lembrarmos que nós temos um Pai celestial que te ama incondicionalmente. Que este dia seja um marco de cura e renovação. Você é uma mulher valiosa. Então, hoje nós vamos falar de um tema que eu acredito que vai tocar com muitas de vocês, que hoje nós vamos falar sobre rejeição. Então, sejam bem-vindas aqui. Feliz Dia das Mulheres. Eu gosto sempre de pautar que nós mulheres fomos uma parte escolhida pelo nosso Deus. E nós somos uma cerejinha do bolo na vida de muitos, porque a nossa doçura encanta muitos. A mulher tem uma parte doce, encantadora. Então, feliz Dia das Mulheres para vocês guerreiras, para vocês lutadoras. Hoje é um dia de ressignificar. Vamos ressignificar a nossa história. Vamos ressignificar quem somos nós. Vamos ressignificar com gratidão por tudo que nós temos passado até aqui, que sirva tudo de experiência para as nossas vidas. Então vamos começar essa jornada hoje, esta live que vai falar sobre a rejeição e vamos aprender a nos libertar da dor, da rejeição e encontrar passos para a cura emocional e também até espiritual. Então, nosso tema hoje é libertando-se da rejeição e passos para a cura, que nós vamos estar passando para você hoje. Então, vamos começar essa jornada juntos? Meninas, como eu sempre faço, a live ficou um pouco grande, os tópicos que eu vou falar hoje, então eu fiz o meu esboço, está aqui para me poder... Se eu olhar para baixo, vocês verem que eu não estou conectados com vocês, é porque eu estou pegando os tópicos da live aqui, tá? No esboço que eu fiz, no caderno, tá bom? Então, vamos começar a nossa live. Hoje eu quero falar um pouquinho da ciência. Não sei se vocês já viram falar sobre o corpo. O que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Porque nós somos compostos por esses três. Corpo, alma e espírito. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, nós já vamos entrar neste tema. Mas antes de eu entrar neste tema, eu quero colocar uma música para o Dia das Mulheres. Quero dedicar essa música para vocês. Deixa eu só ligar aqui. Feliz Dia das Mulheres. Ai, parou. Peraí, só um minuto. Não existe outra igual a você, mulher. Para vocês, mulheres, feliz Dia das Mulheres. Hoje é um dia especial para nós. Hoje é um dia que Deus separou para nós, para esse dia abençoado. Feliz Dia das Mulheres. Mulheres de fé, mulheres que estão aí nos acompanhando. Essa música é muito linda, ela fala sobre a mulher vitoriosa. Você é uma mulher vitoriosa. Você é uma mulher vitoriosa. Feliz Dia das Mulheres para todas. Então vamos agora aqui focar na nossa live. Como nós estamos falando do corpo, da alma e do espírito, que nós somos composto. Vamos passar aqui, vamos tentar entender o que é o corpo. O corpo é isso aqui, né? Nosso corpo físico. O corpo, ele é uma parte física em que nos conecta a este mundo material. Então, nosso corpo físico, ele conecta com o mundo que nós estamos vivendo, conecta aqui no mundo material através dos sentidos.
Então, o nosso corpo, ele se conecta através dos sentidos. Então, nós estamos aqui no mundo material com o nosso corpo. A nossa alma, ela representa as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos pensamentos. É onde acontecem os nossos conflitos internos. É onde tem as decisões. E também, como hoje nós estamos falando sobre a rejeição, também é onde entra essa frustração da rejeição. Ela se também conecta com a alma. Então, todos os conflitos internos, ela se conecta com a nossa alma. Quando você está passando por um problema, uma dor, uma perca, um exemplo, uma perca de luto. Uma perca de luto dói muito, não dói? E aonde que está sentindo essa dor? É na sua alma. É a alma que sente essa dor. É a alma que sente essas aflições. Então, todo tipo de aflições, todo tipo de dores. Talvez você vai pensar assim, nossa, mas meu corpo tá doendo dentro do meu corpo. Mas não é o seu corpo, é a sua alma que tá doendo. As dores e os conflitos estão dentro da sua alma. Então, hoje você vai aprender isso. Hoje eu estou passando por uma dor de luto, mas é a minha alma que está doendo. É a minha alma que está sentindo. Então, a alma que sente todo tipo de emoções, todo tipo de frustrações, todo tipo de conflitos. E o espírito? Laurinha, você falou do corpo, você falou da alma, agora você vai falar do espírito. O espírito é uma parte mais profunda do ser. Olha o que diz, que o espírito é uma parte mais profunda do nosso ser. Ele está mais profundo. E o espírito é o que conecta com Deus. É aqui, ó, o espírito. É ele que faz essa conexão com o Pai. É através do espírito que nós conseguimos conectar. Ok? Então, nós falamos do corpo, da alma e do espírito. Espero que esteja bem entendido. As meninas que não participaram no início da live, eu estou ensinando sobre isso, que ficou um pouquinho para trás. Vamos continuar. Eu vou compartilhar aqui umas experiências com vocês. Nós estamos falando sobre rejeição. E nós passamos por rejeições. Nós passamos por rejeições em muitas áreas da nossa vida. Eu já passei por rejeição, eu já fui rejeitada. A rejeição, ela dói. A rejeição, ela machuca. A rejeição, ela cria feridas internas dentro de nós. E ela nos anula muitas vezes. A gente se perde no meio dela. A gente se sente que não somos capazes no meio de uma rejeição. A gente se frustra no meio de uma rejeição. E tem todos os tipos de rejeições, né? A gente pode passar rejeições em casa, na família, no trabalho, no ambiente cristão. Todo lugar você pode passar rejeições. E muitas rejeições, elas são vistas como você é um leproso, um doente, que você é rejeitado, que parece que você já não é mais aceito naquele ambiente. Aquele ambiente te expulsa por causa de rejeição. Então, a dor da rejeição, apesar dela ser forte, ela pode ser um ponto de transformação. Olha que forte. Apesar da rejeição ela ser dolorida, ela machuca, mas ela também pode ser um acesso, um ponto de transformação. Porque realmente muita coisa na minha vida mudou depois que eu sofri rejeições. Nossa, abriu um campo na minha vida, assim, extraordinário depois da passagem de rejeição. Essa semana, quando eu acredito que o Espírito Santo me conduziu a falar sobre isso, porque, como eu disse, eu sempre estou pedindo uma direção para falar aqui. Porque como eu faço a psicanálise cristã, eu levo a ciência junto com a fé. Então, sempre eu inclino a Deus para passar a direção. E ele falou, fala sobre a rejeição. Rejeição. Porque rejeição, muitos hoje estão passando por ela. Muitos, os maiores casos, até na psicanálise do lado da ciência, o que mais vê é pessoas que se sentem rejeitados. Pessoas que estão se sentindo rejeitados por outros.
Então, a rejeição, ela pode estar aí. E até eu fiz um vídeo no meu Instagram falando que a gente pode fazer, assim, pensar que a rejeição, ela pode ser carência. Ai, tô um pouco carente, ninguém fala comigo, ninguém tá me dando atenção, eu tô sentindo uma carência. E pode ser um trauma e um padrão de rejeição e não carência. Ok? Então, a gente vai começar a entrar nos tópicos. E o primeiro tópico de hoje é o impacto da rejeição. Nós vamos falar sobre o impacto da rejeição. O que é a rejeição? A rejeição é quando nós sentimos que não fomos desejados, amados, valorizados, seja em um relacionamento, seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, seja na tua vida espiritual. Entendeu? Então, a rejeição é quando nós sentimos que não fomos amados, que não fomos desejados naquele ambiente. Então, tem esses tipos de rejeições e outros tipos, mas eu detalhei mais esses. E eu vou dar aqui 3 exemplos de rejeição. Aonde a rejeição pode se manifestar. Em 3 exemplos para você. O primeiro exemplo é no relacionamento familiar. As maiores rejeições que são causadas são em ambientes familiares. Mais em lugares familiares, casas, ambientes familiares. E o que causa essas rejeições? A rejeição da infância por outros da família. Pessoas que passaram pela infância, foi rejeitado por outros, por pais, por mães, por avós, por pessoas que estavam ali perto, né? Que a criança, ela se baseia muito no maior, no adulto. Então, ali, se ela sofrer a rejeição, aquilo ali já começa a caracterizar a rejeição naquela criança e ela se cresce um adulto já com sintomas de rejeição. A comparações, o favoritismo dentro da família. Então, o que traz rejeição? Comparações, favoritismo dentro da família. Isso pode trazer padrões de rejeição. Sentimento de abandono ou a falta de amor. Também pode trazer padrões dentro do relacionamento familiar. O segundo exemplo fala sobre relacionamentos amorosos, que também traz tipos de rejeições. Primeiro, medo de se envolver, por medo de ser rejeitado. Agora vamos puxar. Essa criança vem dessa família que teve relacionamentos familiares de comparação. Ela vai lá para o relacionamento, ela também se sente com medo de se relacionar e ser rejeitada da mesma forma que outros o rejeitou. Ou de outros relacionamentos também que passou e ela foi rejeitada. Então, isso é rejeição no relacionamentos amorosos. Segundo tópico aqui, relacionamentos tóxicos por busca de aprovação. Então, tem pessoas que ela tem medo de ter relacionamentos tóxicos por busca de aprovação, porque ela já passou por padrões de rejeição. Então, ela já fala logo, eu não vou me relacionar, porque eu já fui rejeitada, eu sei como é que é a dor da rejeição, porque a pessoa me deixou, a pessoa me abandonou. Então, essa pessoa, ela busca aprovação. Tem que aprovar, ela está buscando aquela aceitação de aprovação para poder, se encaixar, porque ela foi rejeitada. Dependência emocional em busca de validação. Quando a pessoa, ela se torna dependente emocional de alguém. Também pode ser um padrão de rejeição, causado lá atrás, causado lá na sua infância, causado na sua vida e trouxe esses padrões. Então, ela tem o quê? Dependência emocional. Quantas pessoas hoje não têm dependência emocional? Eu tive dependência emocional de pessoas. Então, quando você tem dependência emocional, são padrões de rejeição. Quando você se sentiu rejeitado. Então, você faz o quê? Você quer Você quer tipo assim, por favor, me aceita, eu já fui rejeitado. Eu quero um ambiente que possa me aceitar. Então, o que você faz? Acaba sendo dependente emocional de certas pessoas.
E o terceiro é a vida espiritual. Ah, Lorena, por que você vai falar disso, da vida espiritual? Porque tem pessoas que a rejeição dela é tão traumatizada, tão grande, tão machucado, tão ferida, que essas pessoas elas têm dificuldade e sentimentos de que Deus não ama ou não se importa. Quando você vê uma pessoa falando, eu não acredito que Deus me ama. Eu não acredito que Deus se importa comigo, não. Isso aí é um sintoma de rejeição. E esse padrão de rejeição faz a pessoa rejeitar até a Deus. Tipo, Deus não me ama, Deus não olha para mim, Deus não tá me vendo. E se torna rejeição também para com Deus. Dificuldade em aceitar o perdão de Deus. Tem pessoas que têm muita dificuldade de aceitar o perdão de Deus por causa da rejeição. Então, tem pessoas que não aceitam o perdão do pai porque foi rejeitado e acha que o pai também o rejeitará. Que são padrões que estão aí, escondidos dentro de você. E autoacusação e afastamento até da sua fé, por ser indigno. Então acontece o que acontece? A pessoa se sente indigna de pedir algo para o pai. A pessoa se sente indigna de auto-perdão pelo pai ou por ela mesma. A pessoa se sente indigna por causa da rejeição. A rejeição ela faz não ter o pai como paternidade. Não é o pai seu pai que eu tô falando, nosso pai terrestre, não. É o pai celestial. Ok? Então, a rejeição, ela trabalha assim na vida de muitas pessoas. Hoje em dia, a sociedade, ela sofre isso, sofre a rejeição. Sofre a rejeição em muitos ambientes. E isso maltrata muitas pessoas. E a pessoa, quando ela é rejeitada, eu vou dar até um exemplo de uma pessoa que falou pra mim. Agora, quando eu postei o post sobre rejeição, nós tivemos uma conversa e ela falou, olha, eu não entendia, mas chegou um tempo que eu entendi que eu rejeitei a Deus. Porque eu entendia que Deus não me respondia. E a questão dela foi a área sentimental. Porque ela achava assim, fiquei tanto tempo solteira, tanto tempo esperando em Deus e não via Deus me abençoar na minha vida sentimental. Então eu sentia que Deus tinha me rejeitado. Falei, Deus, então é só comigo, é comigo que o Senhor não quer abençoar. Então a pessoa começou a sentir essa rejeição para com Deus, para com o Pai. Como Deus não ia abençoar ela. Como Deus não era pai dela. Então ela tirou essa paternidade de Deus. Ele não é meu pai, porque ele não me abençoa. Eu não, entendeu? Cria esse ambiente de rejeição. Então a rejeição não é só com pessoas, não é só no ambiente familiar, não é só em relacionamentos. Até com Deus a gente pode criar esse padrão de rejeição. A rejeição, ela pode deixar marcas profundas. A cura emocional está em Cristo, Jesus. Ele resolve isso. Mas também com nossos tratamentos terapêuticos e com Cristo, isso se resolve. Esse padrão, essa ferida, essas rejeições que foram feitas dentro de você, que você se sente rejeitado, isso aí resolve, isso cura. Por isso que eu alinho a ciência com a fé. Porque nós podemos entrar com os benefícios da ciência, mas primeiramente com a paternidade de Deus, devolvendo ela para você entender que você tem um Pai Celestial, um Pai que te ama, que não o rejeita. Ele ensina, ele corrige, mas o rejeitar, não. Então a rejeição, ela faz isso, afasta nós de Deus. Afasta e afasta e afasta, porque nós achamos que Deus já está nos rejeitando. A dor da rejeição. Qual é a dor da rejeição? A dor da rejeição. A rejeição pode nos fazer sentir inadequados, inseguros, isolados. A dor da rejeição, ela pode afetar nossa autoestima.
e até a nossa fé em Deus. Gente, olha o que a dor da rejeição pode provocar. A falta de autoestima. Mexe no nossa fé com Deus. Tudo isso, se você tiver a dor da rejeição em você. Se você falar assim, nossa, tô assistindo essa live, Lorena, e realmente falou comigo, eu estou identificando esse padrão, eu estou conseguindo ver que eu tenho o padrão dentro de mim de rejeição, eu consigo sentir esse padrão dentro de mim. Eu fui rejeitada na minha infância, eu fui rejeitada quando eu mais queria amor, quando eu mais queria ser desejada, eu fui rejeitada, eu fui jogada de lado, eu fui menosprezada. Mas hoje a minha vida inteira é rejeição. Hoje eu sinto rejeição pelo marido, hoje eu sinto rejeição pelos filhos, hoje eu sinto rejeição pelas pessoas, eu não consigo me encaixar porque pra mim eu estou sendo rejeitada, eu passo por uma situação e tem rejeição, ambientes que me rejeitam. Então, gente, essa é a dor da rejeição e talvez está aí dentro de você, essa dor. Então, eu quero até fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já passou por uma experiência de rejeição? Como isso afetou você emocionalmente? Se isso te afetou emocionalmente, você passou por essa dor, compartilha aí nos comentários. Essa live vai ficar salva. Se você assistir, deixa aí nos comentários. Eu já passei, eu já tive essa experiência. Comenta aí nessa live, deixa aí para outros também saber que muitos e muitos já passou, ou tem, ou vai buscar a cura, mas teve esse padrão, descobriu esse padrão de rejeição. Vamos continuar a segunda tópica da nossa live de hoje. Vou beber um pouquinho de água. Tá muito boa a live, viu? Agora nós vamos falar o segundo tópico. A segunda tópica, nós vamos alinhar com a palavra de Deus sobre a rejeição. Aqui nós falamos um pouco da ciência, que é o corpo, alma e espírito, eu expliquei um pouquinho. Agora nós entramos um pouco como é que é a rejeição, quais são as dores que ela traz, aonde ela entra. Agora a gente vai falar um pouquinho para alinhar com a palavra de Deus sobre a rejeição. Eu vou até beber mais um pouquinho de água, porque isso aqui vai ficar forte. Um minuto, mais um pouco de água. Se nós vamos alinhar com a palavra de Deus, nós vamos falar de alguém que foi muito rejeitado. Que foi Jesus, gente. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus passou por rejeição. Ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Jesus também foi rejeitado. Ele enfrentou a rejeição. Ele enfrentou a rejeição. O Senhor Jesus. E em várias situações, por diferente grupo de pessoas. O que o Senhor Jesus passou? Eu vou até ler mais devagar, que eu li aqui no meu esboço. Em várias situações, por diferentes grupos de pessoas, ele enfrentou a rejeição. Ele enfrentou a rejeição. Senhor Jesus. Eu vou dar alguns exemplos, porque foram vários tipos de rejeições que o Senhor Jesus passou. Mas eu vou dar alguns exemplos para você entender. Para você perguntar, sim, Lorena, o Senhor Jesus passou, mas eu não estou lembrada de nenhuma. Qual tipo de rejeição que ele passou? Eu vou dar os exemplos. Ele foi rejeitado pela sua própria gente, que são os judeus. Que são aquele povo judeus, que ele foi para lá, para o povo judeu. E ele foi rejeitado pelo povo judeu. Eles não reconheceram quem era Jesus, e eles o rejeitaram. Eles o rejeitaram, Jesus. E aí eu vou deixar até uma palavra aqui, se você quiser ir lá ver depois, que é João 1,11, que diz: veio para o que era seu, e os seus não reconheceram. Olha o que diz em João 1,11, eu vou repetir. Ele veio para o que era seu, e os seus não reconheceram quem era ele. E ali ele foi rejeitado por não ser reconhecido quem era ele. Que era o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Porque ele já o esperava, o Filho de Deus. Porque nas
cartas anteriores do Velho Testamento já concretizava que a vinda do Filho do Homem ia acontecer. Mas quando aconteceu, eles o rejeitaram. Então, outro exemplo, pela sua cidade e pessoas de lá de Nazaré, onde ele nasceu, as pessoas que conviveram com Jesus, que Jesus, ele morou em Nazaré, ele viveu em Nazaré. As pessoas viram Jesus crescer, as pessoas viram Jesus evoluir a sua infância, sua adolescência. As pessoas compartilharam da sua infância, as pessoas viram quem era Jesus. E já era um menino diferenciado, viu? Eu acredito que Jesus era já diferenciado. Ele já tinha os seus dons espirituais. Ele já tinha sua intimidade aguçada com Deus. Então ele era diferente. Mas as pessoas de Nazaré, onde Jesus cresceu, duvidaram dele e o rejeitaram. Então as pessoas da sua... Como é que quando a gente mora numa cidade? A gente é o quê? Os patriarcas daquela cidade? Que fala? Não sei se eu falei o nome certo. Mas as pessoas que moram ali, né? Quem mora ali, os pioneiros, vamos falar assim. Aquelas pessoas que estavam ali, que já conheciam Jesus. Eles os rejeitaram também. Então, esse já é mais o segundo exemplo que eu dei de rejeição de Jesus. Agora vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo foi um discípulo. Um discípulo rejeitou Jesus. Um discípulo também rejeitou ele. Que foi o discípulo Judas, que o traiu. Esse também andou com Jesus, viu o que Jesus fez, compartilhou dos milagres, compartilhou da mesa, compartilhou da comida, compartilhou dos melhores momentos com Jesus, e ele foi lá e também expulsou ele do ambiente, rejeitou Jesus, entregou Jesus, colocou Jesus na mão daquele povo, dos fariseus, entregou onde estava Jesus, ele o rejeitou, ele expeliu Jesus. Então, Judas também foi um dos que rejeitou Jesus e andava com Jesus, vivia com Jesus, era discípulo de Jesus. Muito forte isso, né? Fala com você e fala comigo também. Então vamos lá para o segundo exemplo que eu fiz aqui, que foi a rejeição na cruz. Agora, quando falam para vocês sobre rejeição na cruz, o que você entende sobre rejeição na cruz? Já tô falando aqui, um minutinho, mais uma água. Falar da sede, viu, gente? Muita sede. Eu, pelo menos, sinto muita sede. A rejeição da cruz, o que para você significa? Porque muita gente pensa assim, não, mas ele se entregou na cruz pelos nossos pecados e ele levou todos os nossos pecados sobre a cruz. Realmente, ele levou os nossos pecados sobre a cruz, mas aconteceu algo de rejeição na cruz. Vou deixar você pensar um pouquinho. Aconteceu uma rejeição na cruz. Ali, quando ele foi crucificado, ele também passou por uma grande rejeição. Vamos ver se você analisa um pouquinho. Deus, ele passou por uma rejeição. O próprio Deus deixou o próprio filho passar por uma rejeição. Isso que eu queria falar. O próprio Deus deixou o próprio filho passar por uma rejeição. Na cruz da crucificação, Jesus, ele experimentou a rejeição. Porque ali, naquele momento da crucificação, ele sentiu a separação dele e do Pai. Muito forte, Senhor. Ele sentiu a separação dele e o Pai. Então ali também teve a rejeição, mas não foi uma rejeição que dá dor para sempre. Não foi uma rejeição que nós sentimos dentro de nós, mas foi uma rejeição para levar os nossos pecados, para matar os nossos pecados. Não quero que vocês olhem para cá e falem assim, mas ele também sofreu rejeição e ficou rejeitado. Ele foi rejeitado naquele momento, mas depois ele foi exaltado, né? Ele ressuscitou.
Mas isso é só para dizer que teve a rejeição ali também. Ok? E eu vou deixar essa palavra aqui também em Salmos 27:10. Se você quiser pegar depois e ler também. Que diz: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Deus nunca nos rejeitará. Eu vou ler de novo. Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Porque Deus, Ele nunca nos rejeitará. Ele sempre vai nos acolher. Podemos ser os mais dos miseráveis pecadores. Ele sempre vai nos acolher. Podemos ter bastantes emoções, lutas, guerras, conflitos, emoções dentro de você, todo tipo de emoção. Ele vai te acolher. Ele vai te acolher. E ele vai te acolher com amor incondicional. Ok? E eu quero deixar aqui, a rejeição dos outros não muda o fato de quem somos. Filhos amados de Deus. E que Ele nos escolheu. Então, a rejeição das pessoas não muda quem somos. Não muda. Não muda quem nós somos. E aqui agora, a gente vai passar para outro tópico, que é o terceiro tópico da nossa live. Muito forte, né? Espero que você hoje saia curado. A partir desses passos que eu vou dar, uns passos de cura, passos práticos, para essa cura emocional, para essa cura espiritual. São os passos que, se você puder anotar, ter um caderninho, então te dá até um tempinho aí, se você quiser pegar um caderno para fazer essas anotações, para que você passe por este passo. Esses passos de cura que vão ser passados para você anotar, falar: realmente eu identifiquei que há rejeição dentro de mim através dessa live. Eu vou pegar meu caderno, eu vou assistir essa live, eu vou colocar aqui os passos de rejeições, vou botar os passos de cura e vou anotar, para que vai me ajudar, porque eu identifiquei, e também aprender a ressignificar isso tudo, ok? Vamos lá então para o primeiro passo. Aceitar a dor é reconhecer os sentimentos. Olha o primeiro passo. Aceitar a dor e reconhecer os sentimentos. Então, quando você vai ver que você há padrões de rejeições, você tem que olhar para dentro de si, entender que você foi rejeitada, entender que existe isso aí, esse sentimento, e começar a entender e reconhecer que você precisa de cura. Não importa o ambiente que você esteja. Não importa onde você esteja. Se você reconheceu, você tem que tomar esse passo. Não ignore os seus sentimentos. A dor da rejeição é real e ela precisa ser reconhecida. Como é que eu falei? Não ignore os seus sentimentos, porque essa dor ela é real e ela precisa ser reconhecida dentro de você. Olhe para dentro, não é fora, é dentro de você. O que te trouxe essa dor de rejeição? Tem gente que sofre da... Eu não falei aqui, mas até agora veio aqui na minha mente. Tem pessoas que sofrem por causa da traição. Tá essa dor aí dentro. Talvez está escondida nas gavetinhas. Quer dizer, eu sempre falo. Vou voltar aqui. Consciente, subconsciente, consciência. Então, as dores vão para onde? Para as gavetinhas do inconsciente. Vamos supor, vários departamentos de gaveta, onde a gente guarda as nossas emoções, frustrações, nossas dores. E talvez essa rejeição tá guardadinha lá no fundo da gaveta. Mas vai lá, puxa a gaveta, abre a gaveta, puxa para fora, reconheça. Talvez você tá guardando esse padrão de rejeição. Aí já começa um passo de cura. E também, o segundo passo aqui. Segundo passo não, continuação do primeiro passo, eu tô pulando. Ao negar a dor, ela se torna mais difícil de lidar.
Mas aceitar que estamos feridos é o primeiro passo para a cura. Olha que forte. Ao negar a dor, ela se torna mais difícil. Mas quando nós aceitamos, nós estamos dando passos para a cura. Muito forte. Então, quando a gente reconhece que estamos com dor, e nós aceitamos que estamos, e começamos a entender que temos que cuidar dessa dor, ressignificar essa dor, já estamos começando a ter passos para a cura. Agora sim que é o segundo passo. Anota aí, o segundo passo. O segundo passo é reposicionar a sua verdadeira identidade em Cristo. É voltar, é reposicionar, é posicionar a sua identidade em Cristo. É entender que a sua identidade está em Cristo Jesus. A minha identidade, ela está em Cristo Jesus, que venceu tudo. Ok? E o que os outros pensam ou faz não define quem você é. O que os outros pensam, faz, não define quem você é. Vou falar de novo, só para entrar na sua mente. O que os outros pensam, falam, diz, não define quem você é. Não define. Ok? Então, quando você se analisa, quando você olha para dentro de você, quando você foca em você, você entende esses passos. Você entende isso aqui. Que os outros pensam de você não te define. Isso aqui você entende, porque você se conhece. Você olhou para dentro de si. Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é sobre perdoar e liberar os outros. O terceiro passo é perdoar e liberar os outros. A rejeição, muitas vezes, ela traz mágoa e raiva. Para sermos curados, precisamos liberar essas emoções através do perdão. Então, o que acontece? A rejeição, ela traz raiva, mágoa. E nós precisamos liberar para que as emoções saiam através do perdão. O perdão ele tem esse poder de fazer cura. Se você nunca ouviu falar que o perdão ele traz cura, pois eu sinto muito e vou te dizer, o perdão traz cura. E ele traz cura, voltando lá no início da aula, ele traz cura para o espírito, para o corpo. Ele traz cura para a tua alma. Traz cura para a tua alma, para as dores da tua alma. Então, o perdão, ele é curativo. Ele cura as feridas. Ele cura onde foi ferido. Então, liberar esse perdão para essas emoções. Principalmente essa emoção, esse sentimento de rejeição. Libera o perdão para quem te rejeitou. Libera o perdão para o ambiente que te rejeitou. Libera o perdão a quem falou, te expulsou do ambiente. Libere perdão, porque isso vai te curar. O perdão não é para outro. Não é. O perdão não é para outras pessoas. As pessoas pensam assim, eu vou perdoar e ele vai ficar muito bem, porque eu fui lá, me humilhei, dei a cara limpa lá para pedir perdão para a pessoa e a pessoa simplesmente me negou o perdão. Mas não é para a pessoa, nunca foi. O perdão é para liberar você. O perdão é para liberar você. Toda vez que eu entendi que eu tinha que perdoar, eu entendi que era para me liberar. Era eu que tinha que ser liberada. Era eu que tinha que dar o perdão para ser liberada. Era eu. Eu tinha até um dizer assim, antes de eu entrar na psicanálise, que a psicanálise, gente, é um presente de Deus. E a gente entende o que são as emoções, a gente entende o que é a ciência junto com a fé, a gente entende tanta coisa, a gente entende o que é a mente, o que é a cabeça, o que são as emoções. E antes disso eu falava assim, ai, meu Deus, eu vou perdoar, sabe? Sabe por que eu vou perdoar? Olha como é que era o meu pensamento. Sabe por que eu vou perdoar? É porque minha vida vai travar e eu não vou andar e eu vou ficar com a vida travada. É claro que o perdão trava a vida. Isso é verdade. É claro que trava. Traz bloqueios, trava mesmo. Mas
eu não lembrava que ele liberava. Então, muitas vezes eu perdoei, até com esse ponto, assim. Mas eu perdoei, tá? Eu perdoei. Eu fui pra dentro de mim pra perdoar. Quando precisou dos meus perdões, pra me limpar. Mas depois, na psicanálise, eu entendi que o perdão, além de ele ser espiritual também, além de ser conduzido por Deus, ele também libera. Ele libera as emoções. Ele libera as dores. Ele, te liberta. Você sente aquele poder do perdão sendo liberado. Quando não é remorso, tá? Quando é o verdadeiro perdão. Que as pessoas pensam assim, mas eu perdoei, amém, tal. Mas se foi remorso, não aconteceu a liberação do perdão. Porque o remorso é diferente de perdão. Mas não é o caso que nós estamos falando aqui, não é sobre isso. Então, vamos lá. Então, o perdão não é para o outro. O perdão é para a sua liberdade. Libera essa dor. Para que o Espírito Santo possa curar a sua alma. Olha o que nós falamos aqui. Quando você libera o perdão, o Espírito Santo, ele tem acesso de curar a sua alma. O Espírito Santo, ele tem acesso de curar suas emoções, de curar as suas dores, de curar as suas enfermidades emocionais, as suas feridas emocionais. Então, o Espírito Santo, ele ativa dentro de você no momento do perdão. No momento que você tem que dar o perdão. Vamos lá, quarto passo. Abrace o propósito que Deus tem para sua vida. Abrace esse propósito que Deus tem para sua vida. Porque Deus tem propósito para sua vida, Ele tem propósito para mim, Ele tem propósito para tua. Abrace este propósito que Ele tem para sua vida, que signifique isso, ok? O quinto passo é buscar o acompanhamento espiritual e terapêutico. Por quê? Eu vou até dar um exemplo para vocês. Eu passei por um momento muito difícil, por um momento muito complicado na minha vida, de não aceitar a situação que eu estava vivendo. Eu me senti um pouco perdida nos meus propósitos, nos meus sonhos. Eu me senti um pouco frustrada também, eu trouxe um pouco de frustração. E nesse período, eu lembro que eu passei por uma crise emocional, tá? Foi isso que me despertou mais ainda a entender o mundo terapêutico, a entender o mundo que cuida da mente. Porque fisicamente que eu quero falar, espiritualmente, tava tudo muito bem, assim. Espiritualmente eu tava falando com Deus. Espiritualmente eu tava conectada com o Pai. Mas mentalmente eu tava doente. Emocionalmente eu tava doente. Gente, eu cheguei a uma parte de ficar tão assim, sentindo essa doença emocional no meu corpo, que eu comecei até a inchar. Eu lembro que meu corpo tava inchando, assim. Eu me olhava no espelho e falava, nossa, meu corpo tá inchando. E eram reações das emoções. E eu fui e conversei com uma terapeuta. Falei, eu vou conversar com a terapeuta, porque ela vai tentar me entender essa parte física. Não era espiritual, uma parte física do corpo. O corpo estava reagindo. Quando eu conversei com a terapeuta, a primeira coisa que ela falou pra mim: você não tem crise de ansiedade, pode tirar isso da sua cabeça. Sou uma menina conversadeira, uma menina espontânea, não é isso. O problema é que você tem que reorganizar sua mente, seus pensamentos, se encontrar em você, encontrar o propósito da sua vida, encontrar o que Deus escolheu para você fazer. Então foi muito importante aquele momento para mim. E foi onde eu agucei, desejei entender mais sobre essas coisas, mas parei, não fui atrás, continuei a vida. E foi quando o Espírito Santo me tomou. Quando eu sempre falo dessa experiência, quando ele me tomou por 31 dias em dezembro de 2024. Foi quando ele me trouxe para perto. Foi quando ele se revelou a mim. Foi quando ele apareceu a mim
E quando ele me falou, eu vou te curar por completo. Você vai ser uma mulher curada. Só que você vai ter que curar outras. Eu não vou te dar a cura só pra você ficar com a cura e só pra você mesmo. É por isso que eu estou aqui dando a cara pra bater. Porque ele falou pra mim, teu propósito é ser curada e curar outros. Então, a cura muitas vezes, ela vem por meio de comunidade e aconselhamento. Então, ela vem através dos aconselhamentos. Ela vem através de uma comunidade. Ela vem. Busca apoio de uma mentoria. Busca apoio espiritual. Busca uma terapeuta cristã. Igual eu estou sendo uma psicanálise cristã, estudando para isso. Busca apoio em nós. Meu Instagram tá aí. Minha DM tá aí. Estou recebendo mensagens de mulheres que estão se identificando. Essa semana já conversei com 2 que estão se identificando, buscando apoio. Não fique calada. Não fique emergendo dentro da sua dor, se escondendo dentro da sua dor, se afundando dentro da sua dor, porque não vai resolver. Não resolve. Você se mascara dentro da dor da rejeição. Não só da rejeição, mas várias dores que tem por aí. Hoje nós estamos falando em específico rejeição. Eu vou até usar aqui uma forma que eu vou mostrar pra vocês quando a pessoa ela não tá alinhada. Igual eu lá atrás também, quando você não tá alinhado, quando você não tá curado, quando você tem traumas, quando você tem emoções. Como é que fica o seu olhar pro espelho? Como é que fica o teu olhar pro espelho? Como você se enxerga no espelho? Porque nós mulheres, o que nós gostamos de fazer é ir pro espelho, pentear o cabelo. Não é só ficar se maquiando que eu quero falar, mas pentear o cabelo. Quando você tá penteando o cabelo, você tá na frente do espelho. Quando você tá se organizando, vestindo uma roupa, você vai no espelho pra ver. Então o espelho, ele sempre tá conectado com a sua identidade. Lembre disso, o espelho está conectado com sua identidade. Com quem você é. Então ele diz quem você é. Você sabia que a sabotagem, a mentira e o engano da sua identidade, o espelho fala? Vou mostrar por quê. Olha como é que é. Olha como é que é. Como assim, Lorena? Por que um espelho sujo? Por que você está mostrando um espelho sujo? Porque o espelho sujo, ele faz o quê? Ele borra a nossa identidade. Ele borra quem somos nós. Ele não deixa a gente se ver por inteiro. A gente não consegue ver a gente curado. Olha como é que o espelho fica sujo. A gente não consegue se enxergar curada. Há uma distorção de imagem. Então, quando você está doente de rejeição, de emoções, de traumas, de frustrações, e quando você se olha no espelho, você já não se enxerga mais. Você já não se conhece mais. Você já não se vê como você era. O espelho, ele já não te mostra quem você era. Você se reconhece. Você pergunta, cadê aquela pessoa que eu era? Cadê aquele ser humano que eu era? Não consigo me ver mais no espelho como eu era. Então, você tem uma distorção de imagem. Você tem uma distorção de quem você era. Porque está a sujeira, as frustrações. Tudo tá aqui, ó. Então o espelho tá sujo. Está borrado. Você está se vendo toda borrada. Mas quando acontece a cura terapêutica com a fé, com a ajuda espiritual, com a ajuda da sua mente, ajudar você a olhar para dentro de você, ajudar você a olhar para dentro, lá dentro do seu interior e começar a fazer esse autoconhecimento, essa autoanálise dentro de você, olha o que acontece. Ó, olha aqui o que acontece. Olha, o que acontece quando você busca ajuda? Quando você reconhece que você está passando por uma frustração, rejeição, dores. Quando você se põe a se tratar. Quando você se põe a se olhar para dentro. Olha. Acontece a cura. Você é curado.
E aí resplandece a sua verdadeira identidade em Cristo. Agora a pergunta é, foi a Lorena, terapêutica psicanalista, que me curou? Ou foi Cristo que me curou? Isso aqui acontece quando a gente faz junto com Cristo, junto com o Espírito Santo, alinhado com a palavra de Deus. Acontece isso aqui, ó. A sua alma é limpa. Cadê a sujeira? Não tem mais. Você está curado. É isso aqui que acontece dentro de nós. E você começa a enxergar quem realmente você é. Você começa a olhar para o espelho e diz, nossa, aqui já sou eu mesma, aqui é eu, curada, bem, feliz, extrovertida. Eu sou extrovertida. Você já começa a olhar para o espelho, nossa, eu sou uma filha amada de Jesus. Eu sou uma filha adorada por Jesus. Eu não sou rejeitado pelos outros, pode até ser, mas por meu Deus eu não sou. Eu sou filha amada do meu Pai. O meu Pai me ama, assim que o meu Pai, que eu falo celestial, assim que os meus pais da terra me rejeitam, mas o meu Pai me ama. Então a cura. Isso aqui é a cura. Ok? Foi uma ilustração que eu fiz para vocês com o espelho, para você entender como é que é a dor da frustração. A dor que fica guardado dentro de muitos, de rejeição, de frustração, de conflitos internos dentro de si. Ok? Então, busque ajuda, busque acompanhamento, busque. Não tenha medo de pedir ajuda. Tira esse complexo, tira essa mentira que inventaram, que diz que um terapeuta que está estudando não ajuda. Tá, tudo bem. Para mim não fazia sentido ser uma terapeuta, psicanalista ou buscar algo assim, ser uma mentora, se não fosse alinhado com Deus. Deus já sabia que isso não ia entrar dentro de mim. Se chegasse em mim e falar, Lorena, você podia ser uma mentora, Lorena, você podia ser uma psicanálise, você podia ser isso, isso, isso. Como eu já vi muitas pessoas falando, você ajuda, você sempre fala com a gente, dá uma força. Mas sem a fé, não. Porque eu acredito que quem cura, maior do que qualquer outro poder científico, é Cristo. Deus, o Senhor cura. Deus, ele olha para dentro. Quem enxerga nós, as nossas dores mais internas e profundas é Deus, Cristo. Eu consigo até sentir um pouco. Eu consigo até compreender e entender. Mas quem cura é Cristo. Mas uma coisa eu digo, que a comunidade, o aconselhamento, ele é o rumo à cura. Porque a gente consegue te aconselhar. A gente consegue ressignificar. A gente consegue encontrar os traumas. A gente consegue colocar os traumas para fora. Eu vou até explicar como é que é a psicanálise. A psicanálise, ela tem um atendimento de ouvir. Ela não é como um psicólogo. As pessoas confundem com psicólogo. Não. Psicólogo, ele é outra forma. Psicólogos até pode passar medicação, né? Não. O psicanálise, não. A psicanálise, ela é pelo ouvir. Quando uma pessoa vai conversar com um psicanalista, ele vai te colocar no momento de você falar. Não é nós que queremos saber. Não é nós que vamos ficar interrompendo. Pode falar das suas dores. Sua dor é isso? Você tá sentindo isso? Não. A gente simplesmente vai falar. Pode falar o que você tá passando agora. Pode falar o que vem na tua cabeça. E quando você tá naquele atendimento, a sua própria autoconsciência e inconsciente ali vão começar a colocar para fora. O seu inconsciente vai começar a colocar para fora. E a gente vai começando a identificar essas dores. Nós, ouvindo, a gente consegue identificar essas dores. Então ele falou isso, onde é que ele entrou? Numa dor familiar. Ele entrou numa dor de relacionamento. Ele entrou numa dor porque passou no mundo cristão, com os religiosos, com as pessoas cristãs, porque tem gente que tá passando problema com isso também, tá? Ele passou por isso. Então a gente consegue identificar essa dor. E a cereja do bolo de tudo isso não é ser, eu sou um psicanalista, vou te passar uma terapia e você vai fazer a terapia e não. A cereja do bolo é que a psicanálise cristã, ela entra com a fé, ela entra com Jesus, ela entra com a palavra. Então, a cura. Em Cristo nós encontramos cura.
E o Espírito Santo, ele cura. Ele entra e cura. Então, olha a importância do aconselhamento. Olha a importância de você ser aconselhado e encontrar, abrir essas gavetinhas que estão fechadas aí há tanto tempo. Ok? E também, agora a gente já encerrando a nossa live aqui, lembra que a rejeição não define quem você é. Não esqueça disso. A rejeição não define quem você é. Você é amada por Deus e foi escolhida por algo grande e para algo muito grande. Você foi escolhida. E a cura, ela é muito possível. E ela é possível. E você pode ser restaurada. Você pode ser transformada. Deus transforma a sua dor em propósito. Coloca aí embaixo aí quando você estiver vendo essa live. Deus transforma a dor em propósito. Deus transforma a dor em propósito. Deus transforma a dor em propósito. E se você sentiu que essa live hoje falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Manda para alguém, compartilha para alguém que você fala, identifica essa pessoa, ela precisa ouvir essa live. Manda para alguém aí para a gente poder chegar para mais pessoas, não para o Metro Lorena, mas para que a gente possa alcançar outros e outros e outros, para que possa receber essa direção e esses passos, ok? Que o Senhor possa curar cada coração. Que o Senhor possa curar cada interior. Que nós possamos entender que nós precisamos de ajuda para certas coisas em nossas vidas. Principalmente para dores internas. Principalmente para emoções. Dores que estão lá dentro. Que você precisa de aconselhamento. Estamos aqui, estamos unidas. Estamos nesta jornada. Vamos com nós nessa jornada. Precisou de ajuda? Me procure na minha DM. O link para falar comigo tá no meu Instagram, da minha bio. Tem link para você falar diretamente comigo. Se não querer falar no Instagram, pode ir lá no meu link lá, que o link está lá e você vai falar diretamente comigo. Essa live também vai estar lá no YouTube. Se você puder compartilhar também, se curtir lá no YouTube. Nós vamos estar lá. Estamos aqui, juntas. E um feliz Dia das Mulheres. Que seja uma semana abençoada para vocês, mulheres. E que estamos juntas aqui, uma pelas outras. Mulheres fortes cura outras mulheres e faz outras ser fortes. Mulheres fortes ajuda outras, tá bom? Então fique com Deus. Que Deus abençoe. Eu estava esquecendo de algo. Fique com Deus. Calma, que eu estava esquecendo. Eu vou fazer uma oração, porque eu não comecei a live orando hoje, mas eu vou entregar ela orando. Eu que fiz assim, eu falei, Deus, eu não vou começar orando, mas eu vou entregar orando, porque eu já tinha orado, né, antes. Mas eu vou entregar ela orando, porque é muito forte o que foi falado hoje. Então vamos entregar orando, deixa eu fazer uma oração por você, tá bom? Então vamos lá. Se você puder fechar os seus olhos aonde você estiver, fecha os seus olhos, se conecta com você, se conecta com Deus. Deixa o seu espírito se conectar com Deus. Deixa o seu espírito fluir em Deus, tá bom? Então vamos fazer essa oração. Meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui, meu Pai. Aqui nós estamos falando, meu Deus, sobre um tema tão dolorido, meu Pai. Que é a rejeição, meu Deus. O Senhor sabe muito bem o que é isso, meu Pai. O Senhor compreende muito bem o que é uma rejeição. Mas nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor ajuda nós a liberarmos esses padrões, essas dores, essa rejeição. Deus, que nós possamos ser curados, Pai. Que essas pessoas também sejam curadas em seus corações. Deus, cuida do coração dessas pessoas. Cuida das emoções delas, Senhor. Ó Deus poderoso, nós te pedimos que o Senhor vai de encontro à emoção e a cura desta pessoa, meu Pai. Meu Deus, que o Senhor abençoe e nos leve em direção ao que o Senhor tem para nós. Porque a rejeição, meu Deus, ela não nos define. A rejeição não definiu quem era Jesus. A rejeição que Jesus sofreu não definiu quem ele era e qual era o propósito dele. Ele entendeu, meu Deus, qual era o seu propósito. E ele não parou. Ele não
parou, ele continuou, ele andou e ele realizou e ele fez o seu verdadeiro propósito, a qual ele foi escolhido para fazer. Assim também, meu Deus, nós vamos viver o verdadeiro propósito que tu tens nos chamado. Meu Deus, mas para isso nós temos que receber a cura do Senhor. Aleluias. Que assim seja, meu Deus. Para a honra e glória do Senhor, visita cada mulher no dia de hoje. Abençoe essas mulheres, meu Pai. Abençoe as emoções dessa mulher, porque nós somos mulheres, meu Pai. Muitas vezes as emoções, elas nos vencem, mas que elas não venham ter poder sobre nós. E que todo, meu Pai, que venha tirar a nossa paz, que não venha ter poder sobre nós. E que nós vamos vencer. E que nós vamos alcançar. E que nós vamos almejar aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. E que nessa jornada o Senhor esteja conosco, nos alinhando e nos direcionando com clareza para a honra e glória do Senhor. Que toda seja abençoada. Que assim seja, as bênçãos de Deus sejam sobre nós. Tchau, tchau, tchau. Feliz Dia das Mulheres. Fiquem todas com Deus. Até a próxima.